Na lição 10, nós vamos falar sobre definição de metas. Então, uma coisa muito importante nessa fase inicial do projeto, na etapa de definição, né, no define, dentro do método DMake, é que nós vamos definir sim a meta do projeto. Isso porque nós já temos o indicador que nós vamos trabalhar. Para esse indicador, nós avaliamos, né, se temos uma base de dados confiável. Com isso, a gente consegue avaliar o histórico desse indicador, ou seja, o comportamento histórico desse nosso indicador, o que nos vai dar uma ideia da meta do projeto. Para poder fazer uma boa definição de meta, nós vamos buscar, né, nos ensinamentos do professor Falcone, essas diretrizes, tá? Então, vamos buscar lá nos ensinamentos do professor Falcone essa diretriz de definição de meta. E ele fala o seguinte, né? Nas palavras dele, né, na bibliografia do professor Falcone, está escrito da seguinte forma: todos os diretores, gerentes e supervisores devem ser treinados para determinar em suas respectivas áreas de trabalho as lacunas de performance. Ou seja, para a definição de meta, ele fala desse conceito de lacuna. E o ideal é que cada gestor saiba quais são as lacunas de performance da sua área. Como é que eu vou calcular essa lacuna de performance? Então, as lacunas correspondem à diferença entre o valor atual de um indicador e o seu valor ideal. Então, é justamente essa diferença, né? Onde que eu estou, qual que é o meu valor, né, atual desse indicador e onde eu quero chegar, que é o valor ideal. Essa é a lacuna, a diferença entre esses dois valores. O valor ideal, é importante saber o seguinte: o valor ideal é definido pela empresa, tá? Normalmente, o valor ideal vai ser definido pelo próprio negócio, a própria empresa, o próprio negócio, a alta gestão é que vai dar essa diretriz, certo? E aí eu vou comparar. Então, o valor ideal ele pode ser algo como um número ideal, 0 atraso, 0 defeito, 0 perda. Ele pode ser um desvio padrão, ele pode ser uma média, né? Então, existe essa referência. E aí, a meta dos nossos projetos será estabelecida, né, dentro dessa lacuna. Ou seja, na lacuna, na diferença entre o valor atual e ideal, nós vamos trabalhar como meta reduzir no mínimo 50% da lacuna. E aí é importante entender isso. No mínimo 50%. Eu posso reduzir 55%, 60%, 70%. Claro que quanto maior o desafio, né, mais o percentual de redução da lacuna e também vai ser mais desafiador lá no projeto. Por isso a gente trabalha com esse número de referência de 50%. Podemos arriscar um pouco mais, ser mais rigorosos, seremos mais desafiadores em relação à nossa meta, teremos mais trabalho lá durante o projeto. Então, essa definição de meta funciona da seguinte forma, né? Vamos imaginar um cenário, né? Eu tenho aqui uma empresa, um call center. A gente sabe que nessas empresas de call center, um indicador muito importante, um desafio deles é o indicador de turnover, tá? Vamos imaginar então que nessa empresa, nesse call center, certo? Essa empresa definiu como estratégia de negócio, como objetivo estratégico, ter um turnover de 2%. Ou seja, esse é o meu valor ideal, um valor que foi definido pelo negócio, definido como objetivo estratégico, certo? Bom, aí eu vou lá como gerente, quero fazer um projeto Lean Six Sigma para reduzir o turnover da empresa. Ok, sou um Black Belt, vou fazer esse projeto. Bom, vamos imaginar então, qual que vai ser a meta do projeto? Não sei. Para descobrir a meta, eu vou ter que ver qual que é o turnover atual da empresa. Qual que é o turnover real, o de hoje. Então, eu vou precisar o quê? De avaliar esses dados, vou precisar de buscar essa base de dados, né? E aí eu vou lá, busco na área que faz essa contabilidade,
Normalmente é o RH que tem o domínio desse indicador. Vou lá no RH e pergunto para eles e eles me falam o seguinte, olha, o turnover hoje, tá? O turnover atual, o meu valor atual, o meu valor presente é de 8%. Então, de acordo com o professor Falcone, como que vai funcionar isso? É como se eu tivesse assim, ó, essa barrinha é o meu valor ideal, que são o quê? Os 2%. Essa outra barrinha é o meu valor atual, 8%. Qual é a minha lacuna de performance? A minha lacuna de performance é justamente esse gap aqui, ó, né? Esse gap aqui, ó, entre 2 e 8%. Essa é a minha lacuna, né? Ok? Qual é o tamanho da minha lacuna de performance? É a diferença de 2 para 8, 6%. Então, essa é a minha lacuna, 6%. Para sair do valor atual e chegar no ideal, eu precisaria de reduzir o turnover em 6 pontos percentuais, né? Cair de 8 para 2. Porém, o professor Falcone recomenda o quê? Que a meta de um projeto Lean Six Sigma seja o quê? Trabalhar no mínimo 50% da lacuna. Ou seja, na verdade a minha meta pode ser o quê? Trabalhar 50% desse valor. Metade de 6 é 3%. Ou seja, a meta do meu projeto Lean Six Sigma deveria ser, no mínimo, reduzir em 3 pontos percentuais. Então, seria cair de 8 para 5. Cair de 8 para 5 já seria uma meta satisfatória, né? Se eu quiser um desafio maior, eu posso trabalhar mais do que 50%. Eu posso propor um desafio de reduzir 4 pontos percentuais, 5 pontos percentuais. Então, seria cair de 8 para 4, de 8 para 3, mas, no mínimo, 50% da lacuna, ok? Então, é assim que nós vamos definir meta.